Na semana passada, eu escrevi um artigo para o meu Substack sobre se vale ou não a pena produzir conteúdo. E esse, de longe, foi o meu artigo mais curto, mais escrito às pressas e menos desenvolvido intelectualmente. Porque naquela semana eu me lembro que eu estava muito corrido, então eu só queria cumprir o meu compromisso de escrever um artigo para o Substack por semana. Só que exatamente esse artigo caiu na mão de uma pessoa que é exatamente conhecida por ser um grande produtor de conteúdo, que é o Elton Luiz, o Barba Negra do conteúdo. Então, ele gravou um vídeo falando sobre o meu artigo, discordando do meu artigo. Só que é muito difícil concordar ou discordar do meu artigo, porque ele foi muito curtinho, né? Ele não tinha uma visão exatamente bem desenvolvida, ele não tinha argumentos bem amarrados. Então eu vou aproveitar esse momento para igualar o formato. E além do meu artigo, eu vou produzir também um vídeo aqui em que eu estendo, eu desenvolvo melhor a visão que eu tenho a respeito da pergunta sobre se vale ou não a pena produzir conteúdo. E assim como o Elton, eu estou muito menos interessado em discutir, em saber quem está certo, e mais interessado em ensinar. E é por isso que esse vídeo não vai ser eu pontuando argumentos, não vai ser eu puxando fala do Elton e dizendo onde eu concordo e onde eu discordo. Esse vídeo vai ser uma aula, esse vídeo vai ser uma expansão da minha visão. O objetivo desse artigo não é dizer que eu tô certo, não é dizer que o Elton está certo. O objetivo desse vídeo é te mostrar quanta coisa existe entre a pergunta vale a pena produzir conteúdo e a resposta para essa pergunta, seja pelo sim ou seja pelo não. Afinal, eu não acho que o Elton esteja errado em dizer que vale sim a pena produzir conteúdo. Você pode olhar os resultados dele, você pode olhar o resultado dos alunos dele, você pode olhar para mim e eu estou produzindo conteúdo aqui para você agora. Só que ao mesmo tempo eu não acho que eu estou errado em dizer que não vale a pena produzir conteúdo em alguns contextos. Porque eu acho que a verdadeira questão não é se vale ou não a pena produzir conteúdo, e sim se vale a pena produzir conteúdo para você e se vale a pena produzir conteúdo agora. Então vamos pro vídeo e eu espero que ao final você esteja tão confuso quanto está agora, porque essa não é uma questão fechada. O único ponto em que eu vou citar mesmo o Elton aqui na argumentação, nesse vídeo aqui, é nesse ponto de definir o que é conteúdo. Mas como é para concordar com ele, eu acredito que não tenha problema, tá? Então, segundo o Elton, no vídeo que ele publicou, você pode ver lá no canal dele, conteúdo é tudo o que é produzido na internet. Então, post é conteúdo, vídeo é conteúdo, página de vendas é conteúdo, anúncio é conteúdo e por aí vai. E eu, inclusive, não só concordo com essa visão, como eu acho que a gente não precisa se limitar à definição de conteúdo como sendo coisa de dentro da internet. Afinal, se tudo que você produz num contexto de negócio tem o mesmo objetivo, que é atrair, educar, vender, persuadir, e usa as mesmas ferramentas, ou seja, imagens, palavras e vídeos, então por que que a gente definiria conteúdo só dentro da internet, né? Então eu preferiria até que a gente definisse conteúdo como tudo aquilo que é produzido de comunicação humana dentro de um contexto de negócio e que espera um feedback. Essa, inclusive, é a definição que o próprio Rafael Shenson utiliza, né? Que ele mesmo deu essa definição, com a qual eu concordo. Então, se a gente considera, né, que conteúdo é tudo que a gente posta, né, tudo que a gente produz de comunicação humana dentro do contexto de negócio, esperando uma reação positiva do outro lado, então quer dizer que realmente vale a pena produzir conteúdo e não só vale a pena produzir conteúdo, como se você não produzir conteúdo, você nunca vai ter nenhum sucesso, você nunca vai fazer nenhum dinheiro. Porque, nesse sentido, até o seu currículo se torna conteúdo. Então, se a gente define conteúdo dessa maneira, a resposta para a pergunta fica chata, de tão óbvia, né? É lógico que vale a pena produzir conteúdo se tudo que você produz de comunicação humana, dentro do contexto de negócio, para gerar feedback, é conteúdo. Só que esse sim, né, essa resposta óbvia, ela chega quase a ser irresponsável se a gente considerar esses termos. Afinal, é óbvio que você precisa produzir conteúdo, mas agora você tem um problema muito maior, que é como produzir conteúdo da maneira certa, da maneira eficiente, da maneira que eu goste. Afinal, existem inúmeras maneiras de você produzir conteúdo, e cada uma delas envolve uma mídia diferente, ou seja, o meio no qual você veicula a sua mensagem, formatos diferentes, que é a embalagem em que algo vai ser comunicado, a mensagem, que é o algo a ser comunicado, produtos diferentes, que é o que vai ser vendido no processo, objetivos diferentes, que é onde eu quero chegar com a produção de conteúdo, comunicadores diferentes, ou seja, aquele que produz o conteúdo, públicos diferentes, ou seja, aquele que recebe o conteúdo, e reações diferentes, ou seja, aquilo que o público faz depois de consumir
o conteúdo. E a situação fica ainda pior, né? Porque você pode aprofundar cada um desses tópicos de maneira quase infinita. Só para te dar um exemplo, né? Se eu fosse falar de mídia, eu teria que pelo menos dizer para você que mídia tem viés, né? E esse viés às vezes é criado pelo dono da mídia, como foi quando o Instagram inseriu o Reel para competir com o TikTok, e ele mudou o jeito que o Instagram funciona, mas também pode ser influenciado, pode ser modificado, revolucionado pelo próprio usuário, que foi quando as pessoas perceberam que dava para você utilizar os stories como uma maneira de interação e não de exposição. Mas agora não é exatamente o momento para a gente aprofundar cada um desses tópicos. Eu pretendo fazer isso, tá? Eu tenho um grande desejo de dar uma aula magna, né? Uma aula de alfabetização midiática para criadores de conteúdo e também para social medias, porque eu considero que essa é a profissão mais difícil, de longe, do digital, tá? Social media, quem mexe com redes sociais, essa pessoa tem muito que aprender. Se você ainda nem sabe o que é mídia, você está muito atrasado, tá? Então eu pretendo dar essa aula ainda, mas aqui não é o momento para a gente aprofundar cada um desses tópicos. Eu vou fazer isso em outro momento e eu te convido aqui pelo YouTube. Mas então, né, como a gente não quer tornar esse vídeo muito mais complexo do que ele precisa ser, em vez de eu ficar aqui aprofundando com você os tópicos que envolvem a geração de conteúdo, na verdade eu vou me limitar à produção de conteúdo que você está mais acostumado. Então, em vez de a gente definir lá o conteúdo como tudo que é produzido de comunicação no meio de negócio, eu vou definir produção de conteúdo aqui da maneira com que eu acho que você espera que eu defina. Então, aquela produção de conteúdo que é você se expor numa mídia social para você ter algum tipo de alavancagem dentro do seu negócio. Então, o que você está se perguntando, no fim das contas, é: vale a pena produzir vídeo no TikTok? Vale a pena produzir vídeo no YouTube? Vale a pena postar um ensaio no Substack? Vale a pena produzir um blog? E essas perguntas, apesar de serem importantes, elas não são as mais importantes, né? Quando alguém me faz essa pergunta, aliás, eu penso que essa pessoa ainda não está pronta para produzir conteúdo. Porque, de uma maneira análoga, é como se você estivesse me perguntando se vale a pena produzir um currículo e deixar nas empresas. E além disso, essa pergunta está muito adiantada na sua jornada. Afinal, ela parte de muitos pressupostos que muitas vezes você ainda não pensou. Você já pensou o que você deseja da produção de conteúdo? Você já pensou qual é o seu objetivo? O que você quer alcançar? Já pensou se isso maximiza seus retornos de verdade? Já pensou se é assim que você quer fazer? Já pensou de que maneira você quer produzir conteúdo? Porque se você não pensou em nada disso, você está fazendo as perguntas erradas. As perguntas certas deveriam ser: o que eu quero alcançar com a produção de conteúdo? De que maneira eu quero produzir conteúdo? Em quais mídias eu estou disposto, né, ou no mínimo eu tolero produzir conteúdo? Produzir conteúdo é um jeito eficiente de alcançar o meu objetivo? O que eu quero comunicar? Então, para mim, acaba sendo uma sacanagem com você dizer que é só você ir lá e produzir conteúdo. Afinal, olha quanta coisa você tem que pensar antes para você ter o mínimo de sentido no que você está fazendo, né? Então, eu até entendo, né, que tem gente que fala: olha, vai produzir conteúdo e você vai se achando no caminho. E pode ser um lugar legal, de um jeito legal de você começar. Se você estiver tão perdido assim, pô, começa assim mesmo. Mas a equivalência desse conselho é dizer para você: olha, faz um currículo genérico e entrega na padaria da esquina e na multinacional. E aqui, né, nesse argumento, eu pretendo dar o primeiro topo de funil, né? Vamos tentar cortar, assim, as pessoas que não deveriam produzir conteúdo e vamos chegar num funilzinho, assim, até a pessoa que, pô, realmente poderia se beneficiar demais de produzir conteúdo, tá? Então vamos lá. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é se você quer ser um empreendedor. Porque a primeira ideia inegável de quem produz conteúdo é que você está fortalecendo a sua marca pessoal. E mesmo que você esteja produzindo conteúdo para ter mais oportunidades na CLT, você ainda está fazendo com que você seja o seu próprio produto e, portanto, você está sim vendendo algo. Outra semelhança com o empreendedor é que você vai estar fazendo algo sem nenhuma cobrança externa. Você vai ser o responsável pelas próprias atividades, pelas próprias tarefas e pelas próprias metas. E embora eu acredite do fundo do meu coração que o melhor caminho para a humanidade, para todas as pessoas da face da Terra, é você se tornar empreendedor nesse sentido e ser dono dos próprios meios de produção, eu já sei, por experiência, que a maioria das pessoas não consegue fazer isso por causa de travas mentais, tanto conscientes quanto inconscientes. E só por causa dessa pequena trava de mentalidade, que na verdade não é nem pequena, às vezes você nem está consciente dela, você já vai ter uma imensa quantidade de pessoas desistindo de produzir conteúdo, porque quando você não tiver criatividade, você vai voltar para onde o trabalho é previsível. Quando você não se sentir mais capaz, você vai voltar onde você é considerado importante. Quando você olhar para os seus filhos e você não saber se você vai trazer dinheiro no mês que vem,
você vai voltar para onde o salário é fixo e vem todo mês. Então, por causa dessa trava mental, a maioria das pessoas já não vai conseguir produzir conteúdo nem por 6 meses, sem ver algum resultado, sem dar de encontro com uma oportunidade que só está na cabeça dela. Não, às vezes ela não consegue nem um mês, né? Eu já vi muita gente que desistiu muito antes disso. Então, antes de produzir conteúdo e antes de você dizer se vale ou não a pena produzir conteúdo, a primeira coisa que você tem que se perguntar é se você está pronto mentalmente. Se você não consegue olhar para todas essas dificuldades que vão surgir e enxergar um cenário em que você ainda está positivo e fazendo esse trabalho, apesar de tudo que está dando errado, talvez você ainda não tenha a resiliência e a ambição necessária para você fazer algo por si só, para ser esse empreendedor dentro da produção de conteúdo. Então, vale a pena produzir conteúdo? Vale. Desde que você já tenha dentro de si essa paixão, essa ardência, essa ambição que vai te deixar firme no seu propósito, apesar de você ver que você está fazendo R$ 200 no mês. Outro ponto que você tem que considerar é o seguinte: se você está tendo a dúvida sobre se vale ou não a pena produzir conteúdo, você é um iniciante, tá? Você é um iniciante em produção de conteúdo. Só que existem dois tipos de iniciante. Existe o iniciante que já sabe alguma coisa, então ele já tem uma habilidade, ele já tem um negócio, e ele está iniciante no mercado digital. E existe o iniciante que está começando a sua vida profissional, ou seja, ele não tem nenhuma habilidade, ele está aprendendo a fazer as coisas agora. Então, para esse iniciante número um, né, que é esse cara que já tem uma habilidade, já tem um negócio e está entrando no digital para usar ele como alavancagem para alcançar mais pessoas, a pergunta não é mais se vale a pena produzir conteúdo. A pergunta é se produzir conteúdo é eficiente na maximização dos seus resultados a partir do investimento dos seus recursos. Então, olha só, do ponto de vista de marketing, o que que você precisa, tá, para fazer dinheiro? Você precisa de uma oferta e uma pessoa para comprar. Então, se você tiver uma oferta e uma pessoa para comprar, você faz dinheiro. A questão é que só um consultor de marketing pode olhar para o seu negócio, ver todas as oportunidades que existem e dizer: olha só, produzir conteúdo é hoje a atividade, o caminho para a gente colocar o nosso esforço, nosso tempo, nosso recurso, nosso pessoal e maximizar os nossos resultados. Então, veja, não existe uma resposta genérica do tipo: vale a pena produzir conteúdo para quem entrou no digital agora e já tem um negócio. Não. Só uma pessoa experiente pode olhar para o seu negócio e dizer isso com segurança. Dizer isso através da experiência, não com um conteúdo, né? Com um conselho genérico. E aí, para o iniciante número 2, a pergunta não é se vale a pena produzir conteúdo, é se produzir conteúdo é eficiente para ele evoluir na carreira em comparação com todas as outras maneiras que ele teria de evoluir na carreira. Então, igualmente irresponsável seria eu falar uma resposta genérica, porque, na minha opinião, só se você fizer um direcionamento profissional com uma pessoa experiente, ela pode olhar para você, olhar para suas oportunidades, olhar para sua situação e dizer: olha só, produzir conteúdo realmente é o lugar em que você vai colocar o seu tempo, que não é pouco, tá? Produzir conteúdo leva bastante tempo, onde você vai colocar o seu tempo e você pode ampliar as suas possibilidades. Mas considere, por exemplo, que se você fosse um total iniciante, por exemplo, olha, vale mais a pena você produzir conteúdo por 3 meses e ter uma esperança de que vai surgir uma oportunidade? Ou vale a pena você pegar 2 semanas, a tarde toda, e enviar 200 candidaturas, enviar 200 mensagens para experts, enviar 200 mensagens de corrigindo o post da pessoa, falando: olha só, eu corrigi seu post, achei que ficou mais legal assim. Então, eu acho que existem outras maneiras também muito competitivas de você evoluir na carreira, que não são apenas produzir conteúdo. Um outro ponto, e muito importante, que você tem que considerar sobre se vale ou não a pena produzir conteúdo para você, é responder a seguinte pergunta: você quer ser um comunicador? Então, conforme a gente comentou, se produzir conteúdo é produzir linguagem, é produzir comunicação, então as portas do conteúdo vão estar absolutamente fechadas para você se você não for um bom comunicador, se você não tiver as habilidades ou não quiser desenvolver as habilidades atinentes à comunicação. E só para te dar uma ideia de quais são essas habilidades e do quão complexas elas podem ser, eu vou citar algumas aqui. Então, por exemplo, você tem que ter a habilidade de representar. Porque quando você produz conteúdo dentro da mídia social, você está necessariamente fazendo um recorte. Se é um recorte, não é você, é um personagem que você cria dentro da rede social. Então, a partir do momento que você cria esse personagem, você também tem que entender que você causa impressões e que você não pode destoar das impressões que você geralmente causa. Então imagina só que o Elton começa a produzir conteúdo engraçadinho, fofinho, postando gatinho. Cara, isso vai destruir o personagem que existe do Elton Luiz a respeito de produção de conteúdo.
tá? Então, a partir do momento que você entra nas redes sociais, você começa a jogar um jogo de representação. Você tem que saber medir as impressões que você causa para você saber jogar com elas. Outra habilidade é a habilidade de ensinar. Se as pessoas não aprenderem nada com você, se você não tiver um mínimo de didática para passar a sua mensagem de uma maneira que ela entenda e possa aplicar, seu conteúdo vai ser considerado ruim. Falar também é uma habilidade fulcral. Se você não souber falar com um bom tom, com uma boa oratória e tudo mais, seu conteúdo também vai ser considerado ruim, apesar de ele poder ser, na substância, né, muito bom. Mas a questão é, se a gente está se comunicando, ninguém vai ter paciência para ouvir uma pessoa que nem parece falar direito. E isso também serve para escrever. Se você não escrever minimamente acima da média do brasileiro, não é difícil, tá? Mas se você não conseguir fazer isso, seu conteúdo também vai ser considerado ruim. Lembra, né, que a forma, o jeito também faz parte do conteúdo. A maneira com que você produz também faz parte do conteúdo. Então, falar e escrever são 2 habilidades que você vai ter que ter muito bem desenvolvidas para você ser um produtor de conteúdo com algum sucesso. Outra habilidade é a habilidade de chamar a atenção. Se você não for capaz de fazer com que as pessoas dentro da rede social parem de se importar com todas as outras coisas e se importem exclusivamente com o seu conteúdo, bom, você não vai ter atenção nenhuma e você vai produzir conteúdo em vão, não vai dar nenhum resultado. E por fim, a habilidade de persuadir. Não adianta nada você produzir conteúdo se você não for capaz de fazer com que as pessoas que consomem o seu conteúdo executem a ação que você quer que elas executem. Porque, de novo, se você não souber persuadir as pessoas do que você quer, você não vai vender, você não vai conseguir mais seguidores, você não vai conseguir mais inscritos no seu e-mail, porque elas simplesmente não vão agir. O próprio David Ogilvy já dizia, entre aspas, né? Quando Aeschines discursou, todo mundo falou: olha, como ele fala bem. Mas quando Demóstenes discursou, todo mundo disse: vamos marchar contra Filipe. E por fim, né, talvez a habilidade mais essencial, mais fulcral de todas. Você tem que gostar de estudar. Você tem que gostar de cada vez acumular mais conhecimento. Por quê? Porque se você observar, todas as pessoas que fizeram muito sucesso produzindo conteúdo eram pessoas interessantes, que dominavam a própria experiência e expressavam o mundo por meio de ângulos incomuns. Então, vale a pena produzir conteúdo? Vale a pena, desde que você também queira ser um comunicador. Outra coisa que eu acho que você deveria considerar é que produzir conteúdo deu errado muito mais vezes do que deu certo. E eu sei que a gente precisa definir o que é dar certo e o que é dar errado. Então vamos definir aqui como se fosse o desejo padrão, tá? Como se o desejo fosse fazer mais dinheiro com produção de conteúdo. Então, na verdade, né, o próprio marketing costuma dar mais errado do que certo. Então, se você jogar aí no Google, você vai ver que a cada uma empresa bem-sucedida, uma startup bem-sucedida, 7 não dão certo. A cada um produto que é lançado no mercado e dá certo, 3 não dão certo. E eu acho que a proporção de produtores de conteúdo que dão certo e dão errado tá mais ou menos por ali também. Eu acho que a cada um produtor de conteúdo que realmente dá certo, que consegue alavancagem, que consegue ter sucesso nisso, uns 3, 4, 5, talvez 7 produtores de conteúdo não dão certo. E eu acredito que isso aconteça por causa daquelas 5 perguntas que eu fiz no começo do vídeo. A maioria das pessoas ainda não sabe responder o que elas querem com a produção de conteúdo. Elas não sabem responder de que maneira elas querem produzir conteúdo. Elas não sabem responder em qual mídia elas vão gostar, elas vão suportar, às vezes, produzir conteúdo. Elas não sabem se produzir conteúdo é uma maneira eficiente de trazer alavancagem para o negócio. E às vezes elas não sabem ainda, né, nem o que elas querem comunicar. Então, uma vez que você esbarre em qualquer dúvida ou dificuldade e não tiver respondido essas perguntas com segurança, você vai voltar para o caminho mais seguro, você vai desistir de produzir conteúdo. Então, vale a pena produzir conteúdo? Olha, vale a pena. Mas considera, tá? Que as chances não estão ao seu favor. As chances de dar errado, na verdade, são maiores do que as chances de dar certo. Outro ponto que eu quero que você considere. Você quer viver, você quer fazer dinheiro vendendo as suas teorias? Então, se a gente define o objetivo da produção de conteúdo como fazer dinheiro, então quer dizer que eu preciso comparar a produção de conteúdo com todas as outras maneiras que eu poderia fazer dinheiro. E olha, eu posso fazer dinheiro de muitos jeitos, tá? Eu posso fazer dinheiro produzindo conteúdo, eu posso fazer dinheiro revendendo iPhone, eu posso fazer dinheiro manipulando milhas, eu posso fazer dinheiro no mercado financeiro, eu posso fazer dinheiro coletando lixo.
E a questão da produção de conteúdo é: você quer fazer dinheiro com a sua teoria, mostrando, vendendo a sua teoria? E não se engana, tá? Mesmo que você acredite que você fala sobre uma coisa prática, tudo que você produz de conteúdo ainda é teórico. Vamos supor que você produza conteúdo sobre pão. Você produz conteúdo sobre a teoria do pão. Afinal, uma receita sobre pão, um conteúdo sobre por que fazer pão ou como fazer pão, são teorias a respeito do pão, tá? Não são o pão. Então, não se engane. Para produzir conteúdo, você tem que gostar da teoria da coisa. Você tem que gostar de mostrar os ângulos, as visões que você tem sobre a matéria que você trata. Então, vale a pena produzir conteúdo? Vale, desde que você tenha uma teoria e de que você goste de mostrá-la. E aproveitando o embalo, pergunta: você só vai fazer dinheiro na internet se você produzir conteúdo? Para mim, esse é um engano muito comum, né? As pessoas pensam que o conteúdo orgânico é a melhor maneira de você fazer dinheiro investindo pouco. Eu não acredito muito nisso, tá? Eu vejo porque isso acontece, afinal, produzir conteúdo é gratuito, só gasta o seu tempo. E ao mesmo tempo, né, você vê todo mundo produzindo conteúdo, então você tem um desejo mimético, né, de fazer o conteúdo também. Mas eu sou muito mais do time da Lígia, lá da Animal, né? Animal.animal no Instagram. E segundo ela, né, é muito mais eficiente para o seu negócio, principalmente se você for aquele tipo de iniciante que tem um negócio, que tem uma habilidade e que só precisa de uma alavancagem, é muito mais eficiente você construir um funil de vendas. Ela diz, né, abre aspas, não produza conteúdo se você ainda não faz pelo menos 100 mil por mês no digital. Ó, eu não conheço a Lígia, tá? Eu tô recomendando porque eu realmente acho esse um caminho mais inteligente para boa parte das pessoas do que você ficar produzindo conteúdo a todo momento, gastando várias horas da sua semana, sendo que você só vai ver o resultado dessa coisa, principalmente se você for iniciante, se você não souber fazer conteúdo e tudo mais, não souber converter a atenção em dinheiro, você vai demorar muito mais tempo do que se você seguir um protocolo de vendas no digital, né? Então a ideia da Lígia é que você tendo um produto, você tendo um funil e você tendo uma oferta, você simplesmente coloca esse funil para rodar com um gasto pequeno no início, só que com o retorno do gasto que você teve, você refinancia o funil e vai tendo esse lucro ao longo do tempo, tá? Então, eu mesmo já fiz isso em alguns lugares que eu trabalhei, tá? Então, como exemplo aqui, eu trabalhei numa escola de formação de cientistas e analistas de dados, e a gente vendia formação em ciência e análise de dados por meio de um funil de quiz feito no VideoEsk. Então, a gente investiu um valor inicial e esse valor voltou em 7 vezes já na primeira ou na segunda semana. Então, a partir do momento que voltou 7 vezes, eu tenho 7 vezes o valor e eu posso reinvestir pelo menos metade disso para continuar fazendo dinheiro dentro desse mesmo funil. E ó, talvez tenha aparecido aí na sua cabeça que isso é muito difícil para o iniciante, né? Só que isso é uma ideia que colocaram na sua cabeça. Você acha que produzir conteúdo é mais fácil do que fazer isso, quando não é. Eu não acho que é. Eu acho que é muito mais fácil você pensar na sua oferta, pensar no seu funil e pensar no seu produto do que você ficar pensando em como atrair um monte de tipo de gente, como converter esse monte de tipo de gente, quais formatos, quais mídias, que tipo de conteúdo hoje, que dia da semana. Para mim, tudo isso é muito mais difícil do que você focar sua atenção em uma estratégia de aquisição e não em uma coletânea de meios de aquisição. Então, vale a pena produzir conteúdo? Vale. Mas considere que talvez hoje existam caminhos mais fáceis e mais rápidos para você conseguir os mesmos resultados. Vale a pena produzir conteúdo e ir descobrindo todas essas coisas no caminho? Então, se você decidir, né, depois de tudo isso, olha, Luiz, mesmo assim eu quero produzir conteúdo, porque eu acho que esse é um bom caminho, eu vou aprendendo nos trancos e barrancos e tudo mais, né? Cara, toda a sorte do mundo para você, desejo que dê muito certo, desejo muito sucesso para você, tá? Eu não, honestamente, assim, tá? Eu não tenho por que querer que você produza ou não produza conteúdo. Eu não tenho interesse, eu sou imparcial nessa sua decisão. Eu não tenho nenhum produto para quem quer produzir conteúdo, eu também não tenho nenhum produto para quem não quer produzir conteúdo. Então, acima de tudo, eu acho que esse vídeo é uma explanação imparcial, é uma explanação franca, né? Talvez não imparcial, porque imparcial é uma palavra muito forte, mas é uma explanação franca, tá? Que te permite ter uma reflexão também franca sobre se produzir conteúdo vale a pena para você e se vale a pena para você agora. Aliás, a intenção desse vídeo nem é desmotivar ninguém, apesar de eu saber que isso vai acontecer, porque as pessoas geralmente não pensam em tudo que eu falei aqui. A intenção desse vídeo, na verdade, é te mostrar todas as possibilidades antes de você colocar 20 horas da sua semana numa empreitada que é muito difícil.
muito desgastante e às vezes até frustrante. O que me parece, né, é que as pessoas estão perdidas. E exatamente porque elas estão perdidas, elas vão para o caminho que elas veem a maioria das pessoas fazendo. E o que você está vendo todo dia? Você está abrindo seu Instagram, seu YouTube, seu TikTok, e você está vendo milhares de pessoas produzindo conteúdo. E aí você vê essas pessoas bem-sucedidas, carro bonito, casa bonita, não sei o quê, e aí você fala, cara, então é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que produzir conteúdo para eu ficar parecido com ele. É natural que isso aconteça, a gente é mimético. Só que você tem que se lembrar que essas pessoas não estão olhando para você. Essas pessoas não estão interessadas em você produzir conteúdo do seu melhor jeito. Essas pessoas têm uma teoria a respeito de marketing, a respeito de produção de conteúdo. E elas vendem para você um template, uma teoria sobre como você deveria fazer as coisas para ter o mesmo sucesso que elas têm. Então, não se engana, tá? Quando você compra um produto dessa pessoa, só vai dar certo para você se você quiser ser exatamente como ela. E eu sou um pouco mais orgulhoso do que isso. E eu prefiro, segundo o próprio Rafael Shenson usou essa frase no lançamento do Copcraft, né? Que eu indico para você, inclusive, as inscrições estão acabando, né? Eu vou dar aula lá no dia. Deixa eu ver. Não nessa quinta-feira, na próxima, dia 14, tá? Eu vou dar aula no próximo dia 14 lá no Copcraft. Ele tá encerrando as inscrições, eu super recomendo, é uma mentoria avançada de marketing, tá? Então eu prefiro ser um pouco mais orgulhoso e vencer do meu jeito, descobrir o meu jeito de produzir conteúdo, descobrir o meu jeito de estruturar o meu negócio, descobrir o jeito que eu gosto de imprimir a minha visão no mundo real. Então agora, infelizmente, eu não posso te dar uma resposta definitiva sobre se vale ou não a pena produzir conteúdo. Mas considere o seguinte, tá? Se depois de tudo que você ouviu aqui, você ainda considera que produzir conteúdo é um caminho válido para você, que realmente vale a pena você produzir conteúdo e que isso vai trazer bons resultados para você, cara, eu mais que ninguém tenho muita fé de que você realmente vai conseguir. Agora, se você está totalmente desmotivado, com a cabeça toda confusa, não sabe o que fazer a partir de agora, talvez esse conteúdo não seja para você hoje. Talvez seja amanhã, depois que você respondeu todas as perguntas que eu fiz para você, depois que você entendeu tudo que eu disse aqui para você. Talvez seja na semana que vem, talvez seja no mês que vem. A questão é, não se paralisa. Não se paralisa. Continua fazendo as coisas, só que antes de fazer, pensa um pouquinho. Pensa onde os seus recursos estão melhor investidos. Pensa onde você coloca uma horinha do seu tempo e volta mais resultado do que em outras coisas que você faria. Então, para os primeiros, né, para quem vai produzir conteúdo, para quem realmente acha que esse é o caminho, cara, muito sucesso para você. E para quem ainda não pensa em que produzir conteúdo é o caminho, para você eu desejo coragem para você continuar arriscando e quem sabe um dia também produzir conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, eu queria te pedir, sei que não é muito comum, tá? Mas eu queria te pedir para você compartilhar com as pessoas que apareceram aí na sua mente que estão meio perdidas ainda sobre se devem ou não produzir conteúdo, sobre de que maneira elas devem produzir conteúdo, sobre o que elas precisam pensar antes de produzir conteúdo. Quero que você compartilhe com essa pessoa, porque esse eu realmente acho um vídeo que pode salvar muita gente daquele peso que fica nas costas, que a gente não consegue se livrar. Ah, eu devia estar produzindo, eu devia estar fazendo, porque está todo mundo fazendo, não sei o quê. Calma, tá? Dá uma pensada, reflete sobre esse artigo, reflete sobre as perguntas que eu fiz aqui, e você com certeza vai chegar num caminho mais razoável para você hoje. Então compartilha e até mais.